Olá, meu nome é Gabriel. Oi pessoal, meu nome é Anderson. Me chamo Kratz. Então, gente, eu queria conversar com vocês ali sobre inteligência artificial, né? Que vocês viram, saiu até na Folha do Estado de Santa Catarina, né? A estudante lá de Araranguá, aqui pertinho, né? Que criou uma inteligência artificial, estilo ChatGPT, sabe? Faz a pergunta, a plataforma te responde, né? E o interessante foi que ela usou a inteligência artificial para criar outra plataforma de inteligência artificial, né? Isso é recente, foi aqui agora em 2026, em abril, né? Saiu ali na Folha de Santa Catarina, como eu falei, teve uma grande reportagem sobre isso, repercutiu bastante, saiu até no G1, tudo, né? Então eu acho, né, que tem um grande potencial a inteligência artificial nas escolas, entende? O que vocês acham? Cara, a gente vê muito medo de usar a IA, né, nos dias atuais. Nós, como professores, a gente percebe a grande dificuldade, né, na disseminação de informação, mas não pelo fato de ser ou não difícil, porque os recursos a gente tem aí, né, a gente tem muitas formas de aprender, tanto por vídeo, mas vai dar curiosidade do interesse, né, de cada professor, de cada aluno. E que bom, né? Parabéns para a aluna. Fiquei sabendo que ela ganhou até uma bolsa, né, de curso técnico. Sim. Esse medo do IA que a gente tem hoje com os professores, né? Eu traço um paralelo ao medo que a gente tinha, quem é professor mais antigo talvez se identifique, com a Wikipédia. É o mesmo medo da gente ver os erros se repetindo, né? De não poder usar, o pessoal fica bloqueando os alunos de usarem a IA, como há 15 anos atrás o pessoal dizia, pode pesquisar de qualquer área, menos do site da Wikipédia, que não é confiável. Então, a gente só vê a história um pouco se repetir, só que agora muito mais rápido essas informações. A questão principal do CERN da IA é como orientar essas crianças a utilizar essa IA, né? Como o procedimento a gente pode fazer para elas utilizarem ela de maneira coesa, de maneira precisa, para não só fazer o copia e cola da IA, né? Realmente aprender e não copiar, né? Mas junto a esse medo tem a não aceitação dos professores também, né? E eu realmente vivi uma história assim, né? Que eu preparei todo um planejamento, né? Sobre com inteligência artificial, né? Para os alunos iam escrever, a gente ia, né, pegar matéria de português, eles iam escrever ali uma história impactante na vida deles, tudo, né? Aí a gente ia utilizar a inteligência artificial para transformar essa história numa letra de música, né? E também para transformar em uma música, né? Então a gente ia linkar ali português, arte, né? A gente ia fazer o vídeo depois também sobre, né, o videoclipe da música, tudo, e os professores acabaram não aceitando, entende? Por medo de como os alunos iam conseguir utilizar essa inteligência artificial, porque falar que ia ser muito difícil eles fazerem isso. Na verdade, não é difícil. Se a gente explicar da maneira certa, né, com o prompt certo, a gente consegue muitas coisas, entende? Como eu falei, tem um grande potencial da inteligência artificial na escola, né? A gente só precisa, né, realmente saber como o Kratz falou. A gente precisa saber como passar o prompt correto para os alunos poderem utilizar, entende? E os alunos também precisam correr atrás disso para eles saberem como utilizar, né? Se a gente for ver hoje, ali saiu no G1, né, no ano passado, em setembro, eles fizeram a reportagem, tudo, fizeram uma pesquisa e diz que 7 a cada 10 alunos do ensino médio utilizam a inteligência artificial e reclamam, né, da falta de orientação de como realmente usar a inteligência artificial da maneira correta. Chegasse num ponto, né? A orientação tanto do prompt, né? Que daí o prompt correto vai trazer alguma coisa mais precisa do que tu pede, como também depois do que tu pedir a curadoria, né? A questão de curar todo o material, que é isso que vai diferenciar o próprio professor do aluno, né? De tu não pegar a questão pronta, como tu falou ali, do copiar ou aprender e jogar para folha de papel e entregar querendo nota, ou
né? Saber perguntar, pegar o trabalho e saber trabalhar em cima disso, fazer umas pesquisas corretas para ver o que os mais utilizados, né? O ChatGPT, o Gemini, o Copilot, então são os mais utilizados. Então, para a gente poder ver não só a resposta deles e conseguir uma fonte segura do que eles trazem, né? Que muitas coisas eles inventam. É uma coisa interessante, né, que vocês falaram, questão do prompt, né? O prompt com a IA a gente tem que se atentar muito. Eu utilizo bastante com alguns professores. Inclusive eu tenho uma história para falar também para vocês. Mas essa foi uma história já bem legal, cara, que surgiu lá na minha escola. Um professor de língua portuguesa, ele estava com uma ideia muito frequente para fazer com a turma sobre a questão do bullying, né? Algumas turmas estavam passando por isso na escola. E ele pensou, vou passar um filme sobre Diários de um Banana. Já ouviram falar desse filme? Sim. Né? Traz um pouquinho dessa cena de bullying, cenário escolar. E aí eu fiquei, professor, que tal a gente fazer o a mais? Dei para ele umas ideias. As ideias foram a partir de um prompt, o prompt detalhado, né? Que a gente tem que cuidar nisso. Não é só escrever, né, num chatbot, assim como o ChatGPT. É pedir um detalhe para a criação de um projeto. Então, a minha ideia partiu de passar os alunos a vivenciarem aquilo, né? Porque acho que entende aquela questão da transdisciplinaridade, sabe? De trazer um pouquinho do assunto para a vida real. Eles colocarem a mão na massa também. E a ideia era a partir, né, de um prompt detalhado para criar umas imagens com cenas de bullying e cenas de anti-bullying pela escola e transformar, com o uso da IA, em um cenário de Diários de um Banana, a fim de a gente criar o nosso próprio book deles, sabe? A turma, Diários de um Banana, e quem sabe ficar na exposição, na biblioteca, né? Então as coisas vão se complementando, os alunos aceitaram super bem. Então, a partir de uma ideia de assistir um filme, e ali a ideia iria acabar, passou a ser um projeto mais engajado, com a criação de um bom prompt, de criação de imagens, lembrando que as IAs, elas trabalham em concordância umas com as outras, né? Então, a gente usou o chat para criar o prompt, usamos o Gemini lá, né, o Nano Banana, para criar as imagens, e fluiu muito bem, foi muito bom. Que nem a gente falou, foi feito o seu projeto ali com o professor de português, até parabéns, né, porque projeto muito bom, né, a gente já deu uma olhada no projeto, e foi feito com vontade de realmente fazer e aprender como fazer, entende? Tanto sua quanto do professor de português que estava com você nessa, né? Foi feito o prompt correto, tudo, entende? E é isso que falta hoje em dia, né? Como a gente já falou, é a falta de vontade de aprender. Hoje, se a gente pegar o celular, a gente pesquisa, a gente vai ter N vídeos explicando como utilizar, né, como fazer um prompt correto, como fazer a curadoria, entende? Tudo. Então, eu acho que falta a vontade do aluno, né, de correr atrás, porque o aluno ele espera que tudo venha de mão beijada para ele quer só sentar lá e o professor fale tudo que ele tem que fazer ou até faça por ele, né? E falta a força de vontade do professor também de correr atrás, de aprender para poder passar para o aluno, né? Para poder ajudar o aluno, não realmente fazer pelo aluno, mas sim ajudar ele a caminhar com as próprias pernas, né? Utilizando a inteligência artificial. O que vocês acham? É que daí tu entra no ponto que é o papel do professor. Qual o papel do professor hoje? Na década de 90, o professor era o detentor do conhecimento, ponto. Então, podia falar, às vezes, até uma coisa que ele nem entendia, que ninguém estava ali para pesquisar. Nós tinha a Barça. Hoje, né, em um clique em meros segundos, tu consegue a informação se é verídica ou não. Então, o professor já deixou de ser aquela educação bancária de Paulo Freire, né, que tu deposita o conhecimento no aluno e depois tu retira. Não. Hoje, tu não precisa mais decorar as coisas. Tu tem que ver. Hoje, o papel do professor muda. Ele tem a questão de ensinar, claro, isso é o organo da profissão, porém, o papel hoje do professor, principalmente com as IAs, é ser um mediador. Mediador do que ele faz com o conhecimento, o que ele faz, como ele
como ele vai trabalhar com as ferramentas. Então, eu acho que a questão da inteligência artificial, a gente tem que repensar também a postura de alguns professores, né? Não vou generalizar, mas a postura e o próprio mesmo se reavaliar, se reinventar, né? Daí eu me apego muito num sociólogo que faleceu faz uns 7 anos, Zygmunt Bauman, da Sociedade Líquida, né? Onde ele fala que as pessoas são líquidas, as pessoas estão em constante movimento e as estruturas são sólidas. E isso, a gente tem que ver também a nossa relação profissional, a relação da sociedade que a gente está trabalhando. Concordo. Tanto professor como mediador, também com inteligência artificial hoje é mediadora, né? Para mim, pelo menos eu uso inteligência artificial para quase tudo na minha vida. Entende? Eu vou fazer uma pesquisa do que eu vou comprar para minha casa ou para mim. Eu coloco lá as opções que eu gosto, pergunto para a inteligência artificial qual que seria o melhor, mas eu também vou lá e leio o que ela está falando, né? Se realmente o melhor da inteligência artificial é o melhor para mim também, entende? Né? Qual que é o parâmetro que ela está utilizando, entende? Vamos comprar um monitor, esse tem mais hertz, né? Mas tem menos polegada, entende? Dela dá todo detalhamento certinho para mim, eu leio e eu vejo o que se enquadra melhor para mim, entende? Então é isso que eu acho que as pessoas deviam fazer também, não só jogar lá, copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e aceitar tudo que ela fala. As pessoas têm que ler certinho, né? Ver se realmente está correto, está coerente com a sua vida. Então, né, acho que para concluir a gente pode crer que a inteligência artificial ela tá aí, né? E como o Kratis falou, os professores não são só os detentores do conhecimento, e sim o aluno hoje é o seu próprio protagonista, né? O aluno é o principal personagem, né? Então a gente tem que apenas aprender a mediar, né? Estamos aí para auxiliá-los e também somos alunos, também estamos aprendendo, porque a cada dia que passa vem uma IA nova, vem uma atualização nova, vem um 2.0 e a verdade é essa, é a gente ser um professor 2.0, sempre se atualizar, né? Senão a gente não se atualiza, não é lembrado e quem não é visto não é lembrado, não é verdade? Então é isso, né? Nossa dica de hoje é aprender ou copiar? Vamos aprender, não vamos copiar, né, gente? Exatamente. Vamos atrás do conhecimento. Obrigado.